A paz do Senhor, meus irmãos. Atos capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo aqui nos traz um grande aprendizado. Qual que é? É que a palavra fala porta no singular e não no plural. Ou seja, não está no relativo, não é portas, não é duas, não é três, não é quatro, está falando porta. Ou seja, é muito interessante a gente entender que quando Deus ele se trata de portas, porta pode ser caminho, porta também, a Bíblia vai falar que porta do coração, e do coração procede os caminhos da vida. Então a Bíblia quando fala porta se refere ao coração. Então é muito importante porque Deus ele me conhecendo e te conhecendo. Ele quer que a gente permita. Deus não é um Deus que força nada, nem ninguém, não. Ele vai falar, se creres, leis a Bíblia, se quiseres, se comeres. Então, a Bíblia é para aquele que quiser. O próprio Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, está aberto para todos. Agora, se você quiser, pode vir. Agora, se você não quiser, tudo bem, é opcional, não é nada de obrigatório. Então a gente que entende que os momentos das maiores crises no nosso caminho, da nossa vida, é o momento das maiores experiências, é no meio ao deserto, é no meio, às vezes, da solidão, é no meio do vale que você vai ter as maiores experiências da sua vida. E as maiores experiências da sua vida vão ser lembradas e vai edificar vidas, ou seja, tudo que a gente passa tem propósito. E o maior propósito é para o nome do Senhor ser glorificado. Se o nome do Senhor não ser glorificado, você está passando por isso em vão. A gente precisa entender duas coisas, permissão de Deus e também a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente conhece que é boa, perfeita e agradável. Agora a permissão de Deus está relacionada às consequências das nossas decisões. Ou seja, muitas vezes a gente escolhe um caminho, depois está, Senhor, o que está acontecendo? O próprio Jesus falando, não, mas você nem me perguntou se você poderia seguir. É entender Provérbios 16, 3. Entrega os seus caminhos, né? Os seus desejos, o seu coração. E o Senhor vai prosperar, vai dar certo. Então a gente precisa entender que quando a gente entrega os nossos caminhos, nosso coração para Deus, Ele vai abençoar. E aqui a gente entende que os momentos das maiores dificuldades vai ser o momento da maior experiência. E as experiências elas vão medir o seu nível de maturidade. E a maturidade ela não está relacionada à idade, maturidade está relacionada às decisões. A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente decide não viver mais para mim, né? Maturidade é entender que eu já não faço o que eu quero, já não é eu que faço, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque também já não sou eu quem decido. Então a gente precisa enxergar, compreender Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Nós não nos movemos simplesmente por nos mover, mas Cristo é meu guia. Nós não existimos simplesmente por existir, mas se não fosse a graça de Deus, eu e você não estaríamos aqui. Nós não vivemos simplesmente por viver, mas Cristo é o nosso galanteador, Cristo é o nosso maior tesouro. Então a palavra que vai mudar a minha vida, a sua vida, não vem de baixo, mas vem de cima. Então acredita nessa palavra, deixa o seu like, creia que Deus ele falou com você. E não adianta ter muitos caminhos, se você não sabe qual é o caminho que Deus abriu para você, porque a Bíblia está falando de porta, não portas. Então entenda, qual que é o caminho que Deus ele quer para você, amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.